Para quem já me acompanha nesses longos 4 anos, sabem muito bem que o nosso canal Olhos no Céu é o canal pioneiro sobre o assunto Nibiru. Hoje vemos muitas pessoas, muitos inclusive médiums, falando sobre Nibiru, que Nibiru está vindo, está chegando. Mas o canal Olhos no Céu já meteu a mão na massa há muito tempo. Eu levo para vocês informações sólidas através de pesquisas e parecer de astrofísicos e não de achismos e evidência. Como, por exemplo, informações que eu vou mostrar para vocês agora, já. Informações dentro da NASA, de telescópios que já registraram essa anã marrom. Tanto é que o logotipo do nosso canal, se vocês não perceberam, sim, é o logotipo que representa essa estrela anã marrom, assim chamada estrela anã castanha, e não planeta, mas sim uma estrela de classe anã marrom, um objeto extremamente sólido. E provavelmente esse objeto entra de tempos em tempos em nosso sistema solar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos, quem não é inscrito me saúda, venha fazer parte dessa família. Esse vídeo é a respeito do Dr. Robert Harrington. Para quem não sabe, ele foi um cientista-chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos, uma pessoa de bagagem, de peso, muito renomada. Inclusive, já de início, eu quero dizer que essa produção, esse vídeo, ele é mais voltado ao pessoal que acredita, às pessoas que acreditam, que levam como seriedade a existência do planeta X. Para quem não gosta desse tipo de coisa e chama de conteúdo da conspiração, eu sugiro que não assista. Então esse é um conteúdo voltado às pessoas que gostam desse assunto. Porque muitas pessoas estão me pedindo para fazer vídeos a respeito de Nibiru. Então no início do vídeo já estou fazendo um aviso. Bom, Dr. Robert Harrington, ele era um astrônomo americano que trabalhou por muitos anos no Observatório Naval dos Estados Unidos. Ele colaborou como astrônomo James W. Christie, que levou à descoberta de 1978 da lua de Plutão Caronte. Eventualmente trabalhou no que é descrito em seu obituário como uma função administrativa. Outros se referiram a ele como astrônomo-chefe do observatório ou astrônomo supervisor. Bom, resumindo, ele trabalhou no projeto IRAS. O telescópio IRAS captou um objeto imenso, gigantesco, maior do que Júpiter ou do mesmo tamanho, que provavelmente seria uma estrela anã marrom. E esse objeto foi bem claro que estava causando alterações gravitacionais nos objetos, nos planetas transnetunianos, ou seja, de Saturno para lá. Saturno, Urano, Netuno e diante. E a descoberta de Plutão em 1930 e 1940 foi por causa dessas anomalias. Os cientistas foram seguindo as anomalias para lá de Netuno, Urano, e encontraram Plutão. Mas, espera aí, Plutão é pequeno. Em 1978 foi descoberto Caronte. Nossa, a lua de Plutão, mas também Caronte e Plutão são insignificantes. Tem que ser um objeto muito grande. Então, finalmente, em 83, o telescópio IRAS conseguiu captar um objeto imenso do tamanho de Júpiter para lá do cinturão
Kuiper. E o Dr. Robert Harrington sabia até a órbita que esse objeto ia fazer. Muito engraçado, né? E, por incrível que pareça, Sitchin, dessa descoberta, entrou em contato com o Dr. Harrington. Vamos lá. Independente de seu título após a descoberta de Caronte, o Dr. Harrington permaneceu intrigado por perturbações nas órbitas de Netuno e Urano. Ele foi considerado um especialista de classe mundial em movimentos planetários. As últimas notícias do The New York Times e do Washington Post, em 83, indicaram que um objeto tão grande quanto Júpiter, um planeta enorme, uma estrela anã marrom, atraía Urano e Netuno. O satélite astronômico infravermelho, o IRAS, a sigla, foi relatado que havia capturado uma imagem do objeto tão claro. Tão clara foi essa evidência que até mesmo um membro do IRAS declarou que tudo o que resta é apenas nomear o objeto. E o objeto foi bem esse camarada aqui. Ó. Bem esse aqui. Esse foi o objeto encontrado pelo telescópio IRAS, uma tecnologia com infravermelho. Não é qualquer telescópio que pega. Tem que ser um telescópio com infravermelho. Porque é um objeto muito apagado que não estava sendo iluminado pelo nosso Sol. Escuro. Na verdade, a ideia do planeta X havia sido proposta por Percival Lowell e Clyde Tombaugh, o homem que descobriu Plutão e estava pesquisando com base nas observações de Lowell. A busca por Plutão foi motivada pelas irregularidades nas órbitas de Urano e Netuno por algumas décadas após sua descoberta em 1930. Ninguém tinha certeza se Plutão havia resolvido o problema ou não, porque a massa de Plutão não pôde ser determinada. Mas com a descoberta de sua lua, Caronte, em 78, a massa de Plutão pôde ser determinada. Era pequeno demais para explicar as perturbações orbitais dos planetas gigantes e também gasosos, ou seja, então Plutão e Caronte não eram responsáveis, porque eram muito pequenos, são pequenos. Então deveria ser algo aí muito grande, até que o telescópio IRAS captou esse objeto. Estranhamente, o que deveria ter sido anunciado como uma das maiores descobertas astronômicas de toda a história, de todos os tempos, ficou obscuro. Havia um artigo de notícias principal aparecendo no USA News and World Report em 10 de setembro de 84, intitulado "O planeta X está realmente lá fora?" Uma pergunta, não afirmando, mas sim uma pergunta. Em seguida, foi silenciado. Em 88, o Dr. Robert publicou um artigo intitulado "The Location Planet X", que foi submetido no The Astronomical Journal. Esse artigo ele calculou melhor a estimativa com base em observações dos corpos visíveis no Sistema Solar e na localização do planeta X aí proposto. Então, até a órbita, o Dr. Robert Harrington, provavelmente essa é a órbita completamente inclinada, como o Carlos Ferrada tinha dito, uma órbita de um planeta, de um cometa, bem oval, provavelmente também para o sul, típica de um cometa, e muito demorada. Muito demorada. Ele viria do sistema solar, dos confins do sistema solar, e viria adentrando, tipo fazendo uma linha reta, contornar por trás do Sol, depois sairia do sistema solar. Provavelmente essa seria a órbita dele. Em 1990, Harrington se encontrou para uma entrevista em vídeo com o autor e pesquisador Zecharia Sitchin. Fazia parte do documentário de televisão, vejam isso. Eles se encontraram na TV, vejam isso. Sitchin, na época não era nem nascido, e Harrington. O nome do documentário era "Are We Alone in the Universe?" Uma pergunta.
Os segmentos dos dois homens conversando são reunidos neste vídeo. Sitchin, tendo ouvido falar dos papéis de Harrington, enviou-lhe uma cópia do seu livro, O 12º Planeta, as duas notas comparadas, ou seja, Sitchin foi até Harrington passar a conversar a respeito desse achado, porque batia com as fontes sumerianas. Nessa foto podemos observar um trecho da matéria que foi publicado no site Washington Post em 10 de setembro de 84. Até mesmo podemos ver à direita o sistema solar e à esquerda simulando a órbita do planeta X, uma distância de 50 bilhões de milhas da Terra naquela época. Então esse seria o objeto causando perturbações nos objetos transneptunianos e também nos planetas gasosos no final do sistema solar. Todos esses dados podemos ver aqui, podemos entender bem aqui, tá perfeito. Nibiru foi descoberto na década de 80. A prova está aí. Saiu no site do Washington Post, foi publicado pelo Dr. Robert Harrington, pelo Dr. Gary Neubauer. Vocês podem observar Brown Dwarf Star, ou seja, uma estrela, está aqui, Brown Dwarf, ou seja, está aqui, anã marrom, significa anã marrom. Então tudo indica que é uma anã marrom que está lá em cima, causando sérios problemas no sistema solar e possivelmente na Terra. Vou fazer um resumo porque o material que eu coletei é grande. Acontece que as estimativas de Harrington sobre o tamanho potencial e a órbita do planeta coincidiram bastante com o que Sitchin havia recolhido dos antigos escritos sumérios. Aqui é onde a história se torna controversa. 28 meses após a entrevista na televisão nacional, o Dr. Harrington faleceu aos 50 anos, jovem, né? De um câncer no esôfago, veloz. Muitos da comunidade paranormal alegaram há anos que a sua morte foi misteriosa e alguns até alegaram que estava envolvido com algum tipo de jogo sujo, remoto. Alguns até afirmaram que a entrevista de Sitchin o condenou porque ele estava dando crédito científico à existência do Nibiru. A evidência do IRAS nunca teve reputação. Astrônomos renomados como Harrington continuaram trabalhando nele na década seguinte. Como sua morte serviria de interesse de alguém, ou seja, além do câncer veloz, há outras irregularidades em torno de seu falecimento e o descrédito de seu trabalho, uma vez que ele não era mais capaz de falar por si mesmo, outros falaram por ele e seu trabalho foi rapidamente dispensado. E realmente, foi tudo dispensado. Vemos aí a foto de Plutão, uma lua. Plutão não é um planeta, é praticamente uma lua. A nossa lua é maior do que Plutão. Plutão tem apenas 1.000 quilômetros de diâmetro. Nossa lua tem 4.000. Nossa lua é muito maior do que Plutão. Plutão é uma lua perdida que Nibiru deixou para trás ou então está trazendo. Ou já trouxe. Finalizando. Harrington acredita que o planeta X está no céu, mas a sua busca terminou. Temporariamente porque ele não ganhou mais tempo, morreu antes. Em um telescópio no hemisfério sul, a minha nota, ele estava falecendo. Certamente há boas razões, disse ele, mas há boas razões para gastar uma grande quantidade de dinheiro na pesquisa. Ele acrescenta que sempre colocou as chances da existência do planeta X em nada melhor que 50-50. É uma retratação que eles afirmam que ele fez no final da vida. Ele diz que o governo não deveria investir muito dinheiro nele, mas ele continuava sua própria pesquisa,
porque ainda acreditava que ele estivesse lá, mas apenas a sua busca foi interrompida. Nos anos seguintes, essa ideia de que existe um outro corpo grande em nosso sistema solar surgiu várias vezes por Daniel Whitmire, John Matese, que propuseram isso. Agora temos o Planeta 9 proposto por uma equipe liderada por Mark Brown, que ironicamente foi o grande responsável pelo rebaixamento de Plutão. Sitchin afirmou o seguinte em uma entrevista em 96. Ele e seu produtor ficaram chocados com o que Harrington estava disposto a dizer na câmera do dia em que filmaram. Ele falou demais? Uma pergunta. Aqui está a lembrança de Sitchin. Então é isso. Muitas pessoas acreditam que ele foi silenciado porque ele estava falando demais a respeito do que o telescópio IRIS captou lá em cima. Quem gostou, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações. Anomalias no sistema solar detectadas não é de hoje, de 10, 15 anos atrás. O que o Brown e o Konstantin Beit estão fazendo nos tempos atuais, os cientistas no passado, como Harrington e o Neubauer e outros, fizeram desde a década de 30 ou mais. E talvez essas irregularidades nas órbitas, ou seja, Saturno, Urano, Netuno, tem uma hora que dá uma atrasada, tem uma hora que acelera um pouco aí nas suas órbitas. Ou seja, isso só poderia ser explicado por causa de um objeto muito massivo que estaria com muita força gravitacional atrasando ou influenciando aí a órbita desses planetas. Paz e luz a todos e até a próxima.